Bênção pura. Rapaz, eu perdi o jeito aqui do negócio. Como é que eu fazia mesmo? Perdi o jeito. Tinha um jeito aqui que ele ficava um pouco mais inclinado, mas eu não estou sabendo, mano, mas vai assim mesmo. Ah, não, cara, não perdi o jeito, não. Era o outro. O outro era inclinado. Eu perdi, foi a memória, isso mesmo. Eu tô olhando e falei, cara, tá estranho isso aqui, cara. É porque o outro era inclinado assim, né? Ele já ficava no jeito, agora não está mais no jeito. Tem que pensar aqui. Amém. Abre sua Bíblia comigo em 2 Samuel, no capítulo 9. Eu queria ler alguns versículos com vocês. É um texto grande, mas antes de eu ler, deixa eu esperar que você abra e que fique aguardando aí. 2 Samuel, no capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1. É uma história muito conhecida. Esse personagem que eu vou falar nessa manhã, a minha pregação hoje ela vai ser um pouco mais breve, né? Em função do Dia das Mães, eu vou ser mais, sintetizar ela. Eu já preguei sobre esse personagem, que vocês vão ver daqui a pouquinho quando a gente lê. Só que eu preguei num contexto um pouco diferente do que eu quero falar nessa manhã, que o nosso contexto é sobre família. E eu não queria falar hoje, vou falar no dia 25. Dia 25 eu vou pregar manhã e noite. Aí eu vou falar do contexto relacional entre as famílias, dessa questão familiar, mas ali na contribuição mútua, do relacionamento propriamente dito, que é o que se normalmente prega quando se fala de família. Até porque a Bíblia tem muitos a nos ensinar em relação a relacionamento, principalmente relacionamento familiar. Então eu vou deixar para o dia 25. Hoje eu não vou falar de relacionamento. Hoje eu vou falar sobre um foco um pouco diferente. Eu queria falar para aquelas famílias que eu vou chamar de não convencionais, né? Vou dizer assim. Porque muitas das vezes a gente está pregando para um filho, para um marido, para uma esposa, contando de que aquela família está bonitinha. Tem o pai, tem a mãe, tem o filho, tem o irmão. A gente começa a falar do relacionamento entre essas pessoas como se todo mundo tivesse isso. Mas quantos, às vezes, dentre nós já não tem pai e mãe há muito tempo, ou nunca tiveram, ou nunca nem sequer conheceram? Quantos de nós, quando fala assim do amor de mãe, não sabe o que é isso? Porque nunca viveu um amor de mãe. Quantos que, quando a gente vai falar, às vezes, o pai como um exemplo, mas que pai que eu não conheço, que eu não sei, que se eu ver ele na rua, eu mato ele de raiva que tem por tudo que ele fez com meu pai, comigo, com a minha mãe, pelos abusos, A gente fala, às vezes, a pessoa... Porque a Bíblia ela tem um modelo para a gente familiar. Desde do Gênesis, tem lá um padrão para o homem, para a mulher, para o filho, para a filha. A Bíblia fala muito sobre isso, mas a Bíblia também fala de famílias que não foram tão bem estruturadas. Nós vamos ver uma aqui agora. E aí, como que eu vou lidar? Quando a minha família, quando você fala, pastor, que eu tenho que ser assim com o meu irmão, mas você sabe o que o meu irmão me fez? Ah, você tem que ser assim com o teu pai, mas você sabe o que o meu pai me fez? Você sabe... Você está falando aí, mas tu não sabe como é que é a minha vida. Eu realmente não sei. Mas a Bíblia, ela apresenta para a gente como lidar com todos os tipos de configurações familiares. E eu queria ver um pouquinho você com essa família aqui, esse menino aqui em especial, que tinha tudo para ter uma família perfeita. Mas a verdade é que ainda como um bebê, como uma criança, ainda ele perdeu tudo. Perdeu pai, perdeu família, foi perseguido. E aí? A partir daí cresceu em cima de traumas e mais traumas, não conseguiu ser quem ele deveria ser, viveu amedrontado, viveu fugido, sem esperança, mas teve um encontro com Deus. E é o encontro com Deus que faz toda a diferença. É o encontro com Deus que introduziu ele a uma nova família. Então, às vezes, a gente não tem uma família biológica. A gente não tem mais o nosso pai, a nossa mãe, ou nunca tivemos. Mas nós temos pessoas que Deus pode colocar nas nossas vidas que assumam esse papel. E muitas das vezes até mesmo melhor do que seria os biológicos, vou assim dizer. Então, abre aí, 2 Samuel 9:1. Vamos ver um pouquinho disso. O texto é um pouco grande, mas eu quero ler com vocês. Texto muito conhecido, personagem muito conhecido.
Mas eu quero falar nesse contexto familiar dele. Abriram? Diz assim, ó, disse Davi disse o seguinte: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Deixa eu dar uma parada aqui. Como eu quero fazer uma pregação mais rápida, eu já vou contextualizar vocês para poder ganhar tempo. Vocês sabem que Davi e Jonatas tiveram um relacionamento afraternal muito forte, né? Um vínculo muito forte. Davi e Jonatas, lembrando, era o filho de Saul. Saul era o rei de Israel. E Deus havia ordenado Davi para ser rei no lugar de Saul. E toda aquela perseguição de Saul para com Davi. E Jonatas, o filho dele, ou seja, o herdeiro ao trono. Saul deixaria de ser rei, quem assumiria o reinado? Jonatas. Ele era o herdeiro, só que ele conseguiu ver, ele conseguiu entender que Deus havia ungido Davi e não ficou enciumado, não ficou com raiva, não quis perseguir Davi, pelo contrário, ele reconheceu ali um chamado. E a amizade deles foi tão forte, de um depender do outro para se manter vivo, de um acobertar o outro no sentido de proteção mesmo. Então, o vínculo deles foi muito forte, ao ponto de Davi fazer declarações muito fortes, de que o amor que ele tinha por Jonatas era tão forte, que não dava para se comparar com nenhum outro tipo de amor. Tamanho era ali aquela proximidade de um para com o outro. Depois de tudo ter passado, Saul ter morrido, Jonatas ter morrido, Davi ter assumido o reinado, muitos anos se passou, Davi não teve tempo para pensar em Jonatas, aquela correria, perseguição, guerra, até que teve um momento que se estabilizou a vida de Davi. Quando a vida dele se estabilizou, ele faz isso. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Davi estava sendo sincero. Davi queria de fato usar de bondade. Só que qualquer um que tivesse de fora e ouvisse aquela frase, não ia dizer isso. Ia dizer: Davi está falando de forma gentil, de forma branda, porque ele está sendo esperto. Ele quer que a gente apresente alguém da família de Saul. Porque era muito comum acontecer o que nessa época? Um rei que não era daquela linhagem assume o reinado, o que ele faz com os descendentes do rei anterior? Tive em filme, né? O que eles fazem? Mata todo mundo. O máximo que eles conseguem fazer quando não mata é pegar aquela pessoa e botar dentro do palácio para ser um dos serviçais ali, tá de olho no cara o tempo inteiro. Mas normalmente era matar, porque ele sabia que aquela criancinha inofensiva, quando tiver em filmes, né? Pô, mandou matar, a criancinha tinha 5 anos, mas é aquela criança de 5 anos, que quando crescer vai reivindicar o trono, vai juntar uma galera e vai fazer uma rebelião. Então ele já mata ele enquanto ele tem 5 anos, para não dar problema. Então era muito comum isso acontecer. Então quem está ouvindo Davi fazer aquilo, já ficava com o pé atrás. Será que é isso mesmo? Mas, o versículo 2 diz: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Eles dão a informação. Chamaram-no que viessem a Davi. O Ziba, né? O Ziba, que foi o servo lá de Saul. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um de Jonatas, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba ainda falou: cara, não vai fazer mal a ninguém, deixa o cara quieto. Só tem umzinho que sobrou, aleijado de ambos os pés, não é ameaça para ninguém. E onde está? Respondeu-lhe o rei. Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, esse era o filho de Jonatas, neto de Saul. Filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então disse-lhe Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa.
Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos seus filhos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Era ele coxo de ambos os pés. Senhor, em nome de Jesus, abrimos nosso coração nesse momento, Deus, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor trabalhe, Deus, dentro de nós, para que o Senhor produza fé dentro de nós e para que o Senhor também faça toda essa transformação que o Senhor fez na vida desse homem, Mefibosete, que o Senhor faça em cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Aqui a gente tem um relato da vida de um menino que eu poderia dizer que foi só desastre. Tudo que aconteceu com Mefibosete foi só desastre. Pensa você ter nascido literalmente num berço de ouro. Foi Mefibosete quando nasceu. Quando ele nasce no palácio real. Ele nasce num período no qual Israel estava no auge, estava bem. Saul, seu avô, era rei. Depois que Saul morresse, Jonatas, o pai dele, assumiria o trono. E depois que Jonatas morresse, ele era um príncipe, literalmente, bem, nasceu saudável. Era um bebezinho ainda quando começou a ter uma reviravolta na vida dele, ele começou a ter perdas. Ele começou a crescer diante de perdas, ele começou a crescer sendo cuidado por pessoas que não eram da família dele diretamente, por servos dele. Que com um estudo mais minucioso, a gente até conclui que o Ziba, ele não era bem, da forma que ele trabalhava ali, ele não era aquela pessoa que cuidava, oh meu Senhor, não era assim. Ele era mais do que explorava o Mefibosete do que cuidava dele. Mefibosete cresceu ali. Afinal de contas, ou eu estou ali, e graças a Deus por estar aqui vivo, eu estaria morto. Não sei. A questão é, assim como Mefibosete, é muito comum nas nossas vidas a gente ter perdas, ter problemas, ter traumas, ter dificuldade, passar, como Paulo falou, passar por tribulações. Quando a gente começa a olhar para a gente começa a perceber que tem pessoas que, né, o Glaucio dá exemplo aqui, com 5 anos de idade, viu o pai sendo assassinado na sala na frente dele. Olha que situação, né, crescer assim. Outros veem o pai agredindo a mãe, outros veem a mãe saindo de casa porque traiu o pai, outros, tantas são as configurações, outros foram abusados por quem deveria proteger, outros crescem ouvindo palavras de que você não consegue, você não pode, você é isso, você é aquilo, e hoje cresce achando que realmente não pode, porque quem deveria incentivar aquela pessoa não incentivou, e a gente cresce assim, muitos de nós. Ziba meio que cresceu assim, nesse convívio, as perdas que ele teve, né? O Salmo 34 fala que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Certamente quem enfrenta traumas, principalmente na idade tenra lá, são pessoas que crescem com esses traumas, com esses medos, com essas dificuldades. Agora, toda a restauração, ela sempre surge, eu vou falar de restauração mais para o final, mas ela sempre surge baseada no amor. Tiago fala para a gente cuidar. Eu queria falar um pouquinho disso, eu queria chamar a nossa atenção. Pastor, graças a Deus eu nunca perdi ninguém, eu nunca tive esses traumas. Todos nós, de alguma maneira, temos traumas, né? Pode ser alguns maiores, alguns menores, alguns muito fortes, alguns menos, mas todos nós, em algum grau, tivemos. Mas o que eu quero falar aqui não é só isso. Eu quero dizer que nós, como igreja do Senhor, que nós somos igreja do Senhor, nós somos irmãos uns dos outros. Nós também precisamos ser acolhedores
de pessoas que passaram por isso. Então essa pregação não é só para você pensar, eu não passei por isso, ou Deus está falando comigo. Não só no contexto de Deus está me curando dessas coisas, mas no contexto de Deus vai me usar para ser cura para outros. Eu quero que você tenha isso em mente. De pessoas que Deus vai colocar, depois que você souber dessas coisas, dessas verdades, como lidar com isso, pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para que você seja um irmão, seja um pai, seja uma mãe, seja um avô, para que você seja um amigo, para que você seja alguém que, como Davi foi para Mefibosete, você supra essa necessidade. Quando Davi fala para ele, você sentará à minha mesa e comerá como um de meus filhos, Davi estava dizendo assim, olha só, você perdeu seu pai, meu amigo, há muitos anos atrás, e viveu esse período todo sem ter uma figura paternal, agora você tem, eu sou esse teu pai, você vai ser, então que a gente seja como Davi. Eu não quero que você se veja apenas como Mefibosete, alguém que Deus está restituindo, também pode se ver assim, mas eu quero que você também se veja como Davi, como alguém que vai ser usado por Deus para ser esse canal de bênção para outro. Amém, irmãos? Entenderam isso? E tudo isso é feito, não tem jeito, através do amor. Tiago 1,27, eu não citei, mas é ele que fala, não vou abrir, é ele que fala isso, que a gente deve, nós somos exortados a cuidar dos órfãos e das viúvas. É Deus já se preocupando e falando, igreja, olha, dê atenção para os órfãos, dê atenção para as viúvas, eles tiveram perdas muito grandes na vida, cuide deles, cuide delas. É isso que Tiago está falando. É isso que a gente precisa fazer nesse contexto familiar maior. Um trauma, como eu disse que todos nós, em algum grau já passamos por vale a pena te definir que um trauma é sentir a dor do passado. Acho essa definição muito boa. Não é uma definição médica, tal, psicológica, não, mas é uma definição que eu acho que é esclarecedora. Trauma é sentir dor pelo passado. É igual uma cicatriz, que às vezes você olha, quando foi uma coisa grave, que você olha aquela cicatriz, não sei se você já teve essa impressão, você não sente a dor real, aquela dor ela não existe, mas como se você estivesse sentindo quando você lembra daquele incidente. Tu olha assim para um braço, eu tenho uma cicatriz aqui no braço, quando eu morava aqui em Éden, que eu fui pular do muro, já falei, aconteceu isso, né? Tinha uns vergalhões para o alto assim, eu subi no muro, quando eu fui pular, meu braço ficou assim, na reta do vergalhão, eu pulei e o braço ficou pendurado no vergalhão. Aí furou, mini cirurgia, aquela coisa toda, na época o médico falou que vinha uma veia aqui de cima, aí chegava aquela, abria na bifurcação assim, ó, vinha uma veia, fazia assim, ó, ela falou que é uma veia que ia direto alimentar partes importantes do corpo. Disse que o vergalhão entrou aqui, ó, entre elas assim, ó. Ó, se o vergalhão vai um pouquinho acima e fura uma dessas, você ia ter cerca de 5 a 15 minutos para chegar aqui, para a gente se socorrer. Se demora mais do que isso, tu ia perder sangue, poderia vir a óbito. Eu lembro disso, eu fico no meio assim, ó, nem sangrou muito. Quando eu cheguei no hospital, porque não sangrou muito, porque entrou ali, mas estava doendo, inchado, aí enrolamos um pano assim, tal, fomos para o médico, eu, Alessandro, um rapaz que me acudiu, cheguei lá na aeronáutica, nem deram atenção para mim. Eu falei, eu furei aqui, não deram atenção porque eu estava bem, estava normal, não estava sangrando, não estava nada, e demoraram a me atender. Quando o médico atendeu, que ele abriu e viu, o cara ficou branco, chamou outro médico, veio 2, olhou, viu, começou a falar, por que você não entrou logo? Eu falei, ué, não entrei logo porque eu fiquei esperando me chamar para entrar. Ele, não, cirurgia, não sei o quê. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu olho aqui, parece que eu estou pendurado lá. Engraçado, gente, passou tantos anos, mas parece. Por quê? Porque o trauma é isso. Sempre que eu vou pular de algum lugar, eu dou uma olhada assim, para ver se não tem nenhum vergalhão pendurado. O trauma é você sentir a dor do passado. Aquilo já passou, aquilo está cicatrizado, aquilo não afeta mais a tua vida, você não corre mais risco nenhum, mas você ainda sente aquela dor. Isso é o trauma. E diante dessa dor, normalmente a nossa reação ela é dupla. É uma ou outra, né? Ou a gente reage ou a gente foge. O que é reagir a essa dor? Reagir é quando você age antes de que algo semelhante aconteça. Deixa eu melhorar. Digamos que você tem um trauma de que foi agredido na tua infância. Alguém te agrediu, às vezes quem tinha que cuidar de você, né? Às vezes um familiar, às vezes um pai, às vezes um primo, às vezes alguém próximo te agrediu, te deu, sei lá, um soco, um empurrão, aquilo, né, te envergonhou, aquilo te deixou mal, aquilo mexeu contigo.
que seria reagir a isso? Toda vez que você parar por uma situação semelhante, que você imaginar que aquilo vai acontecer, você agride antes. Aí por isso a gente vê um monte de gente por que essa criança é tão agressiva? Às vezes porque sofreu muitas agressões. Então ela foge desse trauma reagindo. Então sempre que ela vê algum tipo de ameaça, o que ela faz? Agride. Então essa é uma das maneiras de você reagir. Uma outra maneira é fugindo. Por exemplo, uma pessoa que teve um trauma num relacionamento afetivo, foi traído ou traída, foi abandonado, foi envergonhado. Essa pessoa foge como? Sempre que ela se aproxima de um relacionamento, qual é a ideia dela? Não se relacionar. Ela, não quero, não vou, não estou preparado, não estou pronto. Por quê? Porque está preso ao que aconteceu lá atrás. Então, sempre diante daquela ameaça, enquanto uns reagem, atacando antes, outros fogem. Não quer estar diante daquilo. Então, isso é o que o trauma faz. Então, diante disso, é que começa a vir algumas coisas, como veio na vida de Mefibosete. Vem, por exemplo, eu estou falando isso de novo, para que a gente se veja como Mefibosete, e para que a gente se veja como Davi. Para que você também possa entender isso na vida de outrem. Às vezes é alguém da tua família, e você possa saber que aquilo não é uma bobeira, não a pessoa precisa da tua ajuda. Primeira coisa que vem é um complexo de inferioridade. A pessoa se sente incapaz, se sente menos do que realmente é. A gente vê isso quando o Mefibosete abre a boca para dizer, quando Davi fala, usei de bondade para contigo, vem, vai sentar-se na minha mesa como um de meus filhos. Em vez de Mefibosete falar, obrigado, rei, por ter se lembrado de mim, que bom, me fala um pouco do seu relacionamento com meu pai, me fala um pouco como que ele era. Eu não conhecia, eu era um bebê quando ele morreu. Não. Ele abre a boca para falar o que para Davi? Quem lembra o que nós lemos? Sou como um cão. Por que o Senhor quer que um homem como um cão sente-se à tua mesa? Eu sei que a gente fala um cão, pastor, isso é normal. Tem um monte de gente que dorme com um cãozinho, todo peludinho, todo, Mas o cão naquela época não era comparado a esse cãozinho bonitinho que a gente tem hoje, não. O cão naquela época era comparado com a pior. Eu nem sei o que seria hoje, Sal, talvez. Eu dei um exemplo uma vez, da última vez que eu preguei sobre isso. Seria talvez um porco, não sei, bem lamaçado. Porque também tem gente que tem uns porquinhos também em casa, né? Cuida também, nem um porco hoje dá para te entender melhor. Não sei que animal seria, não. Sei lá qual animal seria, mas é algo bem assim, asqueroso. Um cão naquele contexto, porque o cão não era igual o cachorrinho que a gente tem hoje. O cão era aqueles que ficavam abandonados na rua, lambendo as feridas dos leprosos, era o companheiro dessas pessoas que estavam abandonadas na rua. Então era um animal bem, bem asqueroso. Talvez uma barata. É um animal que as pessoas não gostam, né? Quem aqui ficaria confortável com uma baratinha dormindo do lado? É um animal meio asqueroso, né? Talvez, o mais comparado, seria isso. Então, Mefibosete fala assim, eu sou como um cão. Por quê? Porque esse sentimento de inferioridade, ele passou a adquirir. Desde bebezinho, ele cresceu se vendo inferior. Ele está sendo criado na casa de Ziba. Ziba tinha mais de 15 filhos. Como será que ele era tratado? Hoje em dia, uma pessoa que não anda, né, aleijado das duas pernas, já tem dificuldades. Agora imagina naquela época. Como que ele não era tratado? Como que ele não era visto? Por que será que ele se via como um cão? Como será que não era o tratamento dele naquela casa? Não sabemos, mas ele se via assim. Mas a verdade é que ele não era aquilo. Mefibosete era um príncipe, no sentido literal, não no sentido fantasioso que a gente vê nos contos de fada. Ele literalmente era um príncipe. Mas não era assim que ele se via. Ele não se via como uma pessoa assim. Por quê? Porque isso foi o que o trauma causou para ele. Ele ainda se via como o passado que ele tinha. Ele não conseguia nem mesmo receber coisas boas. Ele não conseguia receber coisas boas na nova família que Deus estava dando para ele. Deus estava incluindo ele numa nova família. Deus estava dando para ele uma nova vida. Deus estava falando, cara, deixa para trás tudo isso que você perdeu e vamos viver uma família nova agora. Ele não conseguia se ver, ele se via aquém, esse sentimento de inferioridade. E não era só isso, ele ainda, além de tudo isso, ele tinha dificuldade de realizar atividades normais. Preste atenção nisso.
O trauma faz com que a gente não consiga realizar atividades comuns, ou seja, o trauma, ele nos paralisa. Entende isso? O trauma nos paralisa. No caso de Mefibosete, era literalmente. O trauma dele, vocês vão lembrar, para quem não lembra da história, quem não conhece, quando Saul morre, lá na guerra lá com o Filisteu, vem a notícia logo em seguida, pouco tempo depois, que Jonatas também havia morrido. Morreu Saul, morreu Jonatas, todo mundo sabia que o próximo que ia ser caçado era quem? Mefibosete. Morreu Saul, Jonatas agora é rei de Israel. Morreu Jonatas, Mefibosete agora é rei de Israel. Então, na verdade, ele era mais do que um príncipe. Quando ele sofre o trauma, ele já era rei. Porque, embora não pudesse assumir porque era uma criança, mas ele ia ficar ali tutoriado até atingir a maioridade e assumir. Aí vamos atrás dele. O que a babá dele fez? Com boas intenções, inclusive. A babá dele, naquela pressa de que a qualquer momento vão entrar aqui para pegar, e gostava do bebê, ela tira o bebê da cama para correr. Nisso que ela tira, escapole da mão dela, o bebê cai com os 2 pés, provavelmente que quebrou os pés, e quebra as 2 pernas, e não é como hoje, você não tem ortopedista, aquela coisa toda, e vai cuidar de ortopedista como? Provavelmente a criança ficou chorando muito, e aquela babá enrolou em algum lugar e correu para fugir. Não sei se foi direto para Lodebar, mas fugiu. E o bebê não devia parar de chorar, porque devia doer muito, e não tinha como consertar. E a gente sabe que o bebê pequenininho, a calcificação, ela se dá muito rápido. Por isso que um bebê, quando quebra alguma coisa, se recupera rápido. Por isso tem que estar na posição certa. Ali provavelmente devia estar tudo... Eu não entendo muito disso, mas provavelmente não estava na posição certa. Ela se calcificou tudo errado, e enfim, eu não sei o que aconteceu. Não sabemos. O que sabemos é que ele nunca mais andou. Então esse foi o trauma que paralisou o Mefibosete. Não no contexto físico, o que acontece muitas vezes com a gente é isso. Muitas das vezes o que a gente enfrentou, estou dizendo só na infância não, tá? O que a gente enfrentou na nossa vida. O que a gente enfrentou, a pessoa que tinha que cuidar da gente não cuidou, a pessoa que tinha que incentivar a gente não incentivou, pelo contrário, botou para baixo. A pessoa que devia me proteger foi quem abusou de mim. A pessoa que devia estar do meu lado foi quem se afastou. A pessoa que devia me cuidar me abandonou. Então, diante de tudo isso, a gente fica paralisado. A gente não consegue avançar, não consegue progredir, a gente não consegue crescer, a gente não consegue evoluir, a gente fica paralisado com esses traumas. Além disso, ele causa tendências paranoicas, né? Você começa a imaginar coisas que às vezes nem são reais. Mefibosete, quando ele é chamado por Davi, ele imaginou que aquilo ia acontecer. Vocês lembram qual foi a primeira palavra que Davi falou quando ele entra no palácio? Não temas. A primeira coisa, quando Davi chega, Davi não explica nada. Mefibosete entra ali no palácio, Davi fala, não tenha medo. Porque ele já sabia. Provavelmente até o estereótipo de Mefibosete já estava demonstrando esse medo, né? O medo, ele meio que fica estampado, né? A pessoa às vezes treme, fica assustada. Davi, de alguma maneira, Davi percebeu o estado que ele estava ali e fala, não tenha medo. Eu vou agir de bondade para contigo por causa do teu pai, por causa do meu amigo Jonatas. Se acalma. Mas essa questão paranoica de estar todo mundo me perseguindo, está todo mundo atrás de mim, e ninguém me ajuda, e eu não consegui esse emprego porque... A gente começa a imaginar coisas, não é nada. Às vezes é fruto daquele trauma, é fruto daquela perda, é fruto daquele abandono, é fruto daquelas palavras que você ouviu na infância, é fruto de alguma experiência que você teve, que você não foi bem sucedido, não foi bem sucedida, não deu certo naquela ocasião aquilo foi frustrado. Essas coisas que aconteceram no passado, está tentando escrever o teu futuro, é isso que a gente não pode se prender, se apegar, e isso tudo leva a gente a esse sentimento depressivo, de querer se isolar, de querer se afastar, de não querer compartilhar, de não querer tentar de novo, de desistir. Aí vem uma coisa que para mim é o mais covarde de quem teve experiências assim, o mais covarde de um trauma, que é justamente quando ele quer mudar a nossa identidade, ele quer mudar quem a gente é. Já falei aqui algumas vezes, Mefibosete era príncipe, na verdade os pais já haviam morrido, ele era rei. Esse é quem ele era.
Mas o trauma que ele enfrentou começou a fazer com que ele se visse como um cão. A psicologia mesmo, ela fala isso. A psicologia fala que você nunca deve chamar uma pessoa de deficiente. A fulano é deficiente. A psicologia fala que isso não é legal. Você pode falar que ela tem uma deficiência. Aí sim, aí você pode falar. Porque a pessoa, às vezes, tem uma deficiência, sei lá, auditiva. Ela não é deficiente, ela tem essa deficiência, mas ela tem várias outras coisas que ela não tem deficiência nenhuma. Ela enxerga muito bem, ela entende, ela fala, ela se move, ela é útil em diversas outras coisas, só tem uma deficiência. Ela não é deficiente, porque deficiente dá a entender uma totalidade. Não, então você nunca fala, fulano é deficiente. Não, fulano tem uma deficiência. Então, muitas das vezes, as pessoas são identificadas pelo seu trauma. Você olha e fala, ali vai a fulana de tal, a divorciada. A fulana de tal, aquela que foi traída. O fulano de tal, aquele que foi traído, que foi abandonado. Aquele que... Você não conhece a pessoa, mas quando você fala do trauma dele, tá, sei quem é. Porque você não conhece a pessoa, você conhece o trauma. Ali vai o fulano, aquele que é fraco, que perde sempre, aquele que é isso. Vai o fulano, a órfã, aquela órfãozinha, sei quem é ela. Aquele que o pai morreu, aquele que o pai abandonou, aquele. Aí você não sabe quem a pessoa é, mas você sabe, você identifica pelo trauma. É isso que o trauma faz. Ele tenta mudar quem você é, ele tenta mudar a sua identidade. E é isso que a gente não pode permitir que aconteça conosco nunca. A gente nunca vai dizer que fulano é aquilo. Fulano teve aquilo, tudo bem. Eu nunca vou dizer que eu sou um fracassado. Você nunca pode dizer isso. Você pode dizer que você fracassou. Eu fracassei quando fiz uma prova tal, fiz outra, mas tive sucesso naquela outra, que eu fui aprovado ou não. Eu não sou um fracassado. Eu fracassei várias vezes, mas eu não sou um fracassado. Você não pode dizer eu sou fraco. Você pode dizer que você fraquejou em algumas vezes. Eu errei, às vezes, quando tinha que ensinar meus filhos em alguma coisa, eu errei como marido tantas vezes, mas não é porque eu cometi erros que eu sou uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem jeito. Não, eu cometi erros. Eu não posso ser marcado pelos erros que eu fiz. Eu tenho que ser marcado pelo quem eu sou, pelo quem Deus diz que é. Deus fala que nós somos fortes, vós sois fortes. Então não posso, porque eu tive algumas fraquezas que eu vou, não. Sois forte, a palavra de Deus está em vós, você já venceu o maligno. Não é porque o pecado, alguma das vezes, me venceu, ou seja, eu cedi a ele, que eu sou um pecador. Talvez isso fique claro para a gente. Nós não somos pecadores. Nós somos filhos de Deus, salvos. Mesmo que a gente tenha cometido alguns pecados ao decorrer da nossa vida e ainda venhamos a cometer outros. Mesmo assim, mesmo cometendo alguns pecados, nós não somos pecadores. Nós cometemos alguns pecados. Eu não sou um péssimo pai, embora tenha feito coisas erradas às vezes com meus filhos. Tenho que melhorar muito. Mas eu não sou isso, entende? Nós somos o que Deus diz que somos, aí sim, porque Ele é o nosso Criador, nós somos isso. Então aí vem a Bíblia falar, nós somos fortes, nós somos amados, nós somos aceitos, nós somos mais do que vencedores. É isso que a Bíblia fala. Você pode ter tido derrotas, muitas, mas eu não sou um derrotado. Entende? No contexto familiar é isso. Não muda essa premissa, vou chamar assim. Então vem, para a gente finalizar aqui, como que eu supero isso, né? Já que tem isso. Ou como, eu como Mefibosete, como eu supero. E eu como Davi, como eu ajudo outros a superarem. Tá? Você precisa se colocar nos dois casos. Em momento da tua vida você vai ser Mefibosete. Em outros momentos você vai ser Davi. Mas nos dois casos você precisa saber que Filipenses 4:6, um texto clássico para isso, fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que tudo precisa ser colocado diante de Deus, com orações, súplicas, e a paz que excede todo o entendimento vai cobrir os nossos corações. Então a primeira coisa que você tem que fazer para poder conseguir superar isso, esses problemas familiares, essas perdas, esses traumas, essas dificuldades que aconteceu dentro do lar, primeira coisa é saber que tem um Deus que nos ouve, é saber que tem um Deus que
me ouve em oração, um Deus que atende, um Deus que coloca uma paz sobre a minha vida que excede todo e qualquer entendimento. Isso precisa estar muito claro na minha mente. Nos momentos de dor, a luz do Senhor pode ser vista através do cuidado. Muita atenção nisso, ó. Eu fiz questão de escrever essa frase. Ó. Nos momentos de dor, a luz do Senhor pode ser vista através do cuidado de profissionais capacitados, que junto com a fé, ajudam na jornada da cura. Olha que frase legal. Muitas das vezes, para ajudar a gente nessa cura, e a gente também incentivar pessoas que você está vendo ali que precisam, é falar, às vezes um profissional capacitado, treinado, pronto, junto com a fé que você tem em Deus, junto com a minha amizade, todo mundo em prol da sua cura, para que você possa superar, para que essa identidade que o trauma tentou te colocar não persista, para que essa perda seja superada, porque as perdas, as pessoas enfrentam de maneiras diferentes. Eu não sei o que é perder um pai, eu tenho meu pai e minha mãe vivos, já perdi avós, mas também já estavam já bem idosos, a gente já estava esperando que aquilo, qualquer momento, ia acontecer. Então, assim, eu não tive essa perda traumática, eu não sei como é, mas eu sei que as pessoas encaram isso de forma muito diferente. E às vezes uma ajuda profissional. Vou ler de novo. Ó, nos momentos de dor, a luz do Senhor pode ser vista através do cuidado de profissionais capacitados, que junto com a fé, ajudam nessa jornada de cura. Então, assim, considerem isso. Considerem essa ajuda. E para superar o trauma, olhando para a vida de Mefibosete, como Deus mudou, a primeira coisa que Deus fez com ele ali, que Deus quis tratar dele, que quer tratar na nossa vida nessa manhã, é que você tem que entender que você não é culpado dos traumas que você recebeu. A tendência, isso falam, eu não sei, mas falam que isso é muito forte para meninas que foram abusadas. Não sei, eu nunca conversei com ninguém diretamente para tentar entender isso. Mas falam que muitas delas têm esse sentimento de culpa. De alguma maneira, o agressor tenta incutir na mente delas que aquilo aconteceu por causa delas, que elas são culpadas. E não só ela, muitas das vezes os próprios familiares também acabam culpando. E a pessoa que é a vítima, no final das contas, cresce com trauma, se achando culpado de algo que não é. Culpado é quem agrediu, é quem fez o que tinha que fazer, é essa pessoa que é culpado. Muitas das vezes um pai que deveria cuidar é o que abusou, muitas das vezes um avô que deveria ser ali um canal ali é o que de alguma forma ali agrediu, seja verbal, seja fisicamente, e você se sente culpado. Não, isso acontece muito em relacionamentos conjugais também, muitas esposas que são às vezes agredidas pelo marido e acham que não, é porque eu não deveria ter falado assim com ele, é porque ele chegou em casa agitado e eu não deveria ter feito isso. A pessoa foi agredida e ainda se acha culpado. É o que o trauma faz, inverte a situação. Culpado é quem agrediu, culpado é quem chegou em casa sem paciência e fez o que não era para fazer. É aquela pessoa que é culpada, é ela que tinha que ser preso, ela que tem que ser denunciado. É a pessoa que agrediu, é a pessoa que fez o que não era para fazer, não foi você que foi agredido. Então, Mefibosete, ele não era culpado. Mefibosete, ele não tinha culpa de nada, nem de ninguém. Ele ali era um bebê. Mefibosete era um bebê, que quem errou foi Saul, o avô dele, que se afastou do caminho de Deus, não quis ouvir as exortações, as orientações do Senhor, quis seguir o próprio caminho dele, levou o reino de Israel para a idolatria, para o pecado, e Deus já ali falou, não quero mais Saul como rei, rejeitou Saul, escolheu Davi. O que Mefibosete tem a ver com isso? Tudo bem, as consequências ele colheu. Ficou órfão, foi perseguido, cresceu naquele estado, perdeu a sua mobilidade. Tudo aconteceu com ele, mas ele não tem culpa. Então a primeira coisa que você tem que ter na tua mente, no teu coração, tu não é culpado pelo que aconteceu. Você não é culpado porque seus pais se divorciaram, se separaram. Mesmo que às vezes você tenha ouvido isso alguma vez. Ah, mas foi depois que você nasceu que às vezes tem pais malucos em tudo quanto é lugar. Não, tu não é culpado não. Às vezes tem gente que nasceu fruto indesejado, de uma violência, a criança não foi planejado, aí às vezes ouve aquilo e fala, será? Você não tem culpa de nada. Quem não planejou que é culpado, que tivesse planejado.
Você não tem culpa. Então, Mefibosete tinha que entender que ele não era culpado daquilo que aconteceu. Ele tinha que entender que Deus estava aceitando ele do jeito que ele é. Davi prefigura o próprio Deus, é uma tipificação do Senhor ali. Davi, quando chama Mefibosete para sentar-se à mesa, ele estava tipificando Deus. Então, ele estava aceitando Mefibosete do jeito que ele era. Coxo das duas pernas, vai sentar na minha mesa. Ziba, você e os teus filhos vão ser servo dele. Tudo que era dele vai ser restituído. Então, Davi não falou agora, Ziba, vai tomar um banho, vai se preparar, vai se arrumar, vai se acertar. Não, do jeito que você está, do jeito que você entrou aqui, senta. Deus nos aceita exatamente do jeito que a gente é. Por isso que Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus está dizendo ali, cara, não tem condição para dizer, vem, senta. Depois a gente vai acertando o que tiver que acertar. Deus nos aceita. Se Deus nos aceita, irmão, não importa mais nada. Ele que me fez, Ele que me criou, e além disso, Ele me escolheu. Davi vai lá e manda chama ele. Davi não estava carente. Davi não estava, ele tinha um monte de filho. Davi não estava carente, precisando de um filho. Eu não tenho um filho, queria um filhinho para mim. Vai lá chamar alguém para sentar comigo. Davi não estava solitário na mesa, não tem ninguém para comer comigo, quero alguém para sentar. Não, Davi escolheu, eu tenho um monte de filho, eu tenho um monte de gente, eu não preciso de nada disso, mas eu quero você, Mefibosete, vem, é você que eu quero. João fala, a Bíblia fala muito claro assim, João 15,14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque os servos não sabem o que seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós, para irem e darem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que vocês pedirem em meu nome. Então Jesus está dizendo, eu escolhi. Deus nos escolheu em meio aos traumas, em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às agressões, em meio a tudo que eu ouvi de bom ou de ruim. Deus me escolheu, Deus me chamou, Ele me quer, é isso que importa. Uma coisa muito importante é a gente não se concentrar no passado, porque o trauma é a dor do passado, é se concentrar no futuro. Eu sei que o passado você não tem como apagar. Esquece o passado. Não, isso não existe. Vou fazer um exame aí psicológico para me botar amnésia. Não, o passado forjou quem você é hoje, essa é a verdade. Seja um passado bom ou ruim, você é o que é fruto de toda essa história sua passada. Então ela é uma realidade. Só que eu não devo me concentrar nela, eu não devo focar nela, eu não devo viver preso a ela. Eu tenho que olhar para o futuro. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que olhar para o que Deus tem para mim daqui para frente. Mefibosete não tinha que ficar olhando mais quando eu estava sentado lá com Ziba, os filhos dele comiam primeiro, eu era o último, eu não tinha. Não, olha daqui para frente. Eu vou comer agora todos os dias na mesa do rei, como um de seus filhos. Então eu tenho que olhar para o que Deus está fazendo aqui. E não o que aconteceu lá. Entende? Tem um poema, uma poesia, que se chama assim, Olhando para o Futuro. Eu gosto dessa poesia e ela ilustra isso que eu estou falando aqui. Fala assim, vou tentar recitar para vocês. Vou falar aqui, ruim que poesia tem umas palavras difíceis, né? As palavras que tu errar é ruim de ler pra caramba, tinha que ter ensaiado. A poesia fala assim, o passado é uma sombra que não se apaga. Culpar os fatos, eu sei que não lhe afaga. Um eco de vozes, de dores a pesar, mas estacionar na dor não ajuda a andar. Se o olhar está fixo no que já se foi, como buscar no amanhã a luz que é teu farol? Nossa mente é um labirinto, não grava com precisão. As memórias são filtros desenhadas pela emoção. Reconstroem-se os dias com o toque do agora. Nossos sentimentos moldam o que já não demora.
Por trás de cada cena há um novo entendimento. Olhar para o presente traz um renovado sentimento. Mefibosete, em sua lida, tinha um olhar a mudar, terras redimidas, um novo lar para cuidar. Em vez de se perder no que já não pertence, abrace o que é teu, deixe o passado em silêncio. Há uma família agora, laços que se formam, um futuro a edificar, que os sonhos já informam. Olhe para frente, deixe a bruma se esvair. Cada passo dado é um convite a reconstruir. Deixe o peso do passado, que não mais te aprisiona. Abra os braços ao novo, ao que tua alma entona. Vão-se as dores antigas, a vida a florescer. No horizonte do amanhã, sempre a renascer. Bonito, né? Poético. Tá vendo? É legal. Da próxima vez eu vou ensaiar, vou botar um teclado, você faz vou recitar. É difícil recitar isso, quem sabe recitar poema é bonitão, né? Os caras falam, aí o Israel falou que ele é bom para recitar poema, a gente vai, é difícil, mas eu sei que tem toda uma entonação de voz, tem toda uma, eu não sei, né? Mas quem sabe um dia. Então, assim, deixar o passado é nesse contexto, é olhar que tem algo novo que Deus está construindo para a gente à frente. Não fale dos acontecimentos, na verdade, fale dos acontecimentos traumáticos com alguém de sua confiança. Todas as vezes você tentar deixar isso lá, parado, quieto, você não consegue resolver. Às vezes, tendo alguém que você confie, você compartilhar isso, às vezes até escrever, tá? Isso é muito pessoal. Tem gente que às vezes escreve, escreve, se esvazia, depois joga fora aquele papel ou não, rasga tudo, e a pessoa... Tem gente que é assim, eu não sou não, eu só escrevo se for obrigado. Tem gente que, como eu sou mais assim, fala com Deus, né? Fala com Deus em oração, apresenta para Ele, fala. Isso é orar, né? É isso que Filipenses fala lá naquele capítulo 4. Que depois que a gente fala com Deus, por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós, que a gente não sabe orar como convém. Todas as vezes a gente chega diante de Deus com uma oração incrédula, reclamando, pedindo coisas que Deus fala, rapaz, se eu te desse isso, todo errado, chega bravo com Deus, a gente está ali falando, isso é oração, isso é relacionamento. Aí fala, daqui a pouco a gente está um pouco mais calmo, daqui a pouco a gente começa a cair um pouco mais em si, aí se conscientiza que falou um monte de besteira para Deus, aí daqui a pouco sai dali, calmo, aí cumpre-se Filipenses 4. E a paz que excede todo o entendimento, a gente nem sabe o que aconteceu, às vezes Deus nem deu solução nenhuma, às vezes você sai dali e o problema continua lá, mas você já não é mais o mesmo, você já está diferente, você já vê aquilo com outros olhos e fala, mas Deus nem fez nada, Deus não fez nada, Deus só se relacionou contigo, Deus só conversou contigo, só te ouviu, só te abençoou, só te acalmou, e agora teu problema está resolvido, embora ele continue lá. Porque é isso que a gente não entende. Por isso que é uma paz que excede todo entendimento, porque tu tenta entender, gente, por que eu estou em paz se o problema está ali ainda? Não sei, é porque o Espírito Santo está aqui comigo e é Ele que faz isso. Então, você falar com Deus, você falar com alguém, são coisas que a gente faz, né? E eu não posso deixar de terminar, vou até chamando já os músicos, sem falar talvez do principal e do final de tudo isso que a gente comentou agora no contexto de família, que é para reconstruir novos laços, esse é o nosso tema, né? Família, laços de família, alguma coisa assim, é perdoar. Não tem como eu não passar por esse ponto. Pastor, mas eu não tenho como perdoar meu pai, porque ele já faleceu. Tem como perdoar, não tem como falar com ele. Mas você tem como no teu coração você liberar isso. Eu não tenho como perdoar mais a minha esposa pelo que ela fez. Não tem, ela está casada com outra pessoa, tem outros filhos. E agora? E agora que tem como. Às vezes você não tem como contato com aquela pessoa diretamente, mas você tem como obter esse perdão, ou pelo menos liberar esse perdão de dentro de você. Não tem como a gente falar tudo isso sem passar por essa fase. Efésios 4:32 fala, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão, ele faz parte. Eu não vou falar muito de perdão agora, para o dia 25 eu vou voltar a falar de relacionamento familiar, aí vai ser relacionamento mesmo. Aí eu vou voltar nesse tópico aqui. Agora eu não vou falar disso não, mas considere, desde já, deixa o Espírito Santo trabalhar em você, para que esse trauma, por mais difícil que ele tenha sido, por mais, eu não estou aqui tentando diminuir de maneira nenhuma o que você enfrentou, e nem você faça isso quando você estiver no papel de Davi, ajudando outras pessoas. Não diminua o que a pessoa está sentindo, por mais que talvez você tivesse agido de uma maneira diferente, talvez o que a pessoa viveu não tenha sido para você tão marcante, você talvez conseguisse superar com mais facilidade, talvez, não sei, mas não diminua o que ela sente. Mas eu não quero diminuir, o que eu quero é que, independente do quão grave tenha sido, o perdão é um caminho de cura, não tem jeito, porque enquanto você não perdoa, aquele trauma continua vivo, enquanto você guarda, que ele continua presente, ele continua sendo uma realidade, aquilo que te marcou negativamente, aquilo que mexeu contigo, continua latente, enquanto você não perdoa. E o perdão, ele não passa por sentimento, que é impossível cumprir as palavras de Jesus se eu ligar perdão a sentimento. Jesus fala: perdoai os vossos inimigos. Impossível eu perdoar o meu inimigo no contexto de sentimento. Eu tenho um sentimento de olhar para o inimigo, para alguém que me fez mal, para alguém que fez com que eu desenvolvesse aquele trauma, que mexeu comigo, eu olhar e, meu amor, não tem esse amor. Esse perdão que a Bíblia fala é uma decisão, é você entender e fala: eu não vou permitir que esse ato que aconteceu entre a gente impeça o teu e o meu crescimento, o seu e o meu desenvolvimento. Isso acaba aqui, hoje e agora. Isso acaba, isso fica para trás. Daqui para frente é um novo relacionamento, entende? Eu volto a falar de perdão depois, mas tenha isso na sua mente, tá? A experiência de traumas, de perdas, pode sim ser devastadora, mas através da fé, do amor, do apoio mútuo, é possível enfrentar e, mais do que isso, reconstruir relacionamentos novos. É a hora de você, dentro do seio familiar, ver teu tio, teu irmão, teu parente, o teu avô, o teu pai, a tua mãe, teu marido, a tua esposa. É a hora dessa conversa vir, para que a profecia de Isaías se cumpra, né? 61:3, a fim de que sobre os que choram, uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de um espírito angustiado. Enquanto a gente viver preso a esses problemas familiares do passado, eu continuo chorando, eu continuo angustiado, eu continuo em pranto, eu continuo com cinzas. Mas é hora de mudar, é hora de deixar isso para trás, é a hora de viver o que Deus tem para a gente de novo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Tinha algumas orações que eu queria fazer. A gente consegue cantar ela? Vamos cantar enquanto você ora. Você, na verdade, eu vou orar com você junto, mas enquanto está cantando essa canção, enquanto eles cantam, ora, vamos orar para que qualquer complexo, qualquer sentimento de inferioridade, qualquer sentimento que tenta mudar a nossa identidade, tenta nos paralisar, qualquer coisa desse sentido, fique para trás. Sentimento de amargura, algum trauma, né, que de alguma maneira está te limitando. Fala com Deus, apresenta para Deus agora e deixa que a paz do Senhor, aquela que excede todo o entendimento, possa te cobrir nessa manhã. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua
fé esmurecer. Sim, que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendito será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Vamos cantar? Vê, Tua família oh, aleluia. tua esperança Se apagar, tua fé esmurecer. sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz Esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendito, bendito aleluia. será Sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Bendito será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Ô Espírito Santo, ô Senhor, Tu és o nosso Consolador. Ah, Deus, eu não sei o que o meu irmão, a minha irmã enfrentam nesse contexto, Pai. O que marcou ele e ela de forma negativa, o que traumatizou, o que mexeu, Deus, de forma tão profunda, que ainda hoje, depois de tantos anos, meu irmão ainda sente calafrios, Deus, ainda sente medo. Ah, Pai, oh Espírito Santo, de uma forma toda individual, de uma forma, Deus, bem personalizada, eu te peço, toca no íntimo do meu irmão, da minha irmã, vai aonde as minhas palavras não conseguem chegar, vai aonde, Deus amado, ninguém consegue mexer, mas só o Senhor. Vai lá, Espírito Santo, vai lá no íntimo dele, dela, Senhor Deus, e mostra, Pai, que ele não é o que o trauma diz que era, que ela não é, Deus, o que o trauma tentou dizer, mas que, Deus, o teu filho é amado, é protegido, é guardado. Ah, Deus, que o perdão venha fluir de dentro do coração deles, delas, Pai, em nome de Jesus. Que o meu irmão não fique paralisado, Deus, sem avançar, sem progredir, sem desfrutar, Deus. O Senhor é que sabe dos planos, sonhos e pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito, ao respeito dele, dela, Deus. O Senhor sabia dos planos que tinha para Mefibosete. Ah, Deus, o Senhor restituiu, Pai,
Ah, Deus, tudo que pertencia a ele, tudo que era de Saul foi dado a ele. Ah, Deus, restitua. Que esse tempo, Deus amado, que o trauma tentou roubar do meu irmão e da minha irmã, que fez com que ele e ela ficasse paralisados, se inferiorizando, Deus, com esse sentimento de perseguição. Ah, Deus, que esse tempo fique no passado, e que daqui para frente, Espírito Santo, o Senhor possa dar as mãos a ele, a ela, e andar, e caminhar, e crescer, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Lembre-se disso. Quando enfrentar um problema na sua família, uma discussão, uma dificuldade, quando Satanás tentar te lembrar de alguma coisa ruim, lembra, isso é passado. Deus tem algo novo daqui para frente. Deixa eu dar alguns avisos bem rápidos. À noite teremos nosso culto, estaremos falando também sobre família. O Glaucio vai estar aqui, eu vou estar aqui, e vai ser uma bênção, tá? Aproveite para convidar alguém da sua família mesmo, alguém que não é crente, um vizinho, um casal, para estar aqui expondo essa pessoa a palavra de Deus, que essa palavra a gente sabe que é poderosa, é transformadora, tá bom? Alguém está nos visitando hoje pela primeira vez? Faz um sinal assim. Eu estou vendo, tem pouca gente, né? Eu praticamente conheço todo mundo, então não temos visitantes não. Traga à noite alguém, tá? Segura o seu dízimo, a sua oferta, vamos apresentar o Senhor. A nossa obra no banheiro masculino tá já ali a todo vapor. Vai ser bem mais rápido do que foi o feminino, porque muitas das coisas que nós compramos para o feminino, a gente também já comprou, por exemplo, os pisos, a gente já comprou para os dois. A gente tem bastante coisa, né? A parte ali da placa de drywall, a gente recebeu doação aí de toda ela. Já temos também ali a expertise do que fazer, como fazer. Então, assim, breve a gente vai estar inaugurando ali o banheiro masculino e vamos aí para uma nova fase, que é de